Muito obrigado pelo convite. E eu, nos últimos 8 anos, tenho trabalhado sobre precisamente filosofia da física quântica e mais recentemente sobre filosofia da inteligência artificial. E por conseguinte, quer dizer, no contexto daquilo que me foi colocado por este desafio, vou-vos falar sobretudo nos resultados que eu e o grupo de filosofia da física fomos obtendo ao longo do tempo no Centro de Filosofia das Ciências. O PowerPoint está em inglês precisamente para possibilitar que pessoas que não falem português possam ler, eu falarei em português, e eu começo por dizer uma coisa: certamente com o ChatGPT e com os Large Language Models houve realmente uma ruptura em relação ao que se passava anteriormente. Dir-se-ia que existe uma autonomização da linguagem humana em relação aos agentes racionais, humanos, claro, e, portanto, essa linguagem humana autonomizada passou a ser um processo computacional no mundo, como se uma certa razão formal se tornasse independente e existisse por si mesma, claro, baseada na computação, e independente, digamos, dos humanos. Diria então que se poderia falar a respeito disso, e também usando a metáfora da pan-inteligência, que eu achei muito interessante, desde já digo, na possibilidade na natureza existirem várias linguagens que estão como processo a funcionar ao mesmo tempo e a várias escalas. E no que segue eu pretendo ilustrar essa possibilidade à escala quântica. É isso que eu quero fazer. De forma que vou ter que começar por falar Portanto, vou fazer uma digressão, se quiser, e começo por falar na célebre experiência das duas fendas, que por certo muitas pessoas conhecerão, mas que eu repito. Então trata-se de uma fonte que emite uma partícula, pode ser de cada vez, e o que sucede, a coisa que se verificou ao longo do tempo, é que a partícula, quer dizer, o que se vai passar é, se eu não souber por qual daquelas duas fendas é que a partícula passa, verifica-se quando se faz a medição no ecrã à frente, há aquilo que se chama um padrão de interferência. Todas as pessoas da mecânica quântica conhecem isto perfeitamente, e isto é, enfim, é uma dos lados da chamada complementaridade e tem a ver com a versão do físico Niels Bohr, conforme foi introduzida em 1927. Sendo que sucede que quando é feita uma medição, quer dizer, quando eu sei por qual das fendas é que a partícula passou, o que se verifica é que à frente no ecrã o padrão de interferência deixou de existir. Por padrão de interferência estamos a falar de ondas que interferem positivamente ou negativamente, quer dizer, na realidade somam-se, e as partículas têm tendência para estar nos sítios onde a onda tem uma interferência positiva e não estarem nos sítios onde a onda não, enfim, tem uma interferência negativa e deixou de existir. Bom, então, o que isto significa na ortodoxia típica da mecânica quântica é que ou nós temos na natureza a partícula tendo feito a medição e havendo o chamado colapso da onda, ou temos uma onda que não é medida diretamente, mas que, vamos pôr assim, existe, ou a sua influência existe, faz-se sentir. Bom, sucede, no entanto, que exatamente em 1927, e é exatamente essa, digamos, a linha de raciocínio e de investigação que nós temos levado a cabo na filosofia da física, no Centro de Filosofia das Ciências, sucede que em 1927 o físico Louis de Broglie, mais ou menos ao mesmo tempo que Niels Bohr, propôs uma situação alternativa e, digamos, mais, como devemos dizer, inteligível, quer dizer, de certa forma mais realista. O que ele diz é: existe onda e partícula ao mesmo tempo. No caso de Copenhaga, da chamada Escola de Copenhaga, quando se faz a medição, a onda desaparece e aparece a partícula. Enquanto não se faz a medição, a partícula não existe, é preciso dizê-lo, e por conseguinte, quer dizer, há aqui uma metafísica estranha, que toda a gente, enfim,
como se diz, o que é preciso é fazer contas, não é? Shut up and calculate, é o que dizem aos físicos, quando eles põem muitas perguntas, e na realidade acontece que a mecânica quântica, como teoria, como aparato matemático, de facto, prevê muito bem os fenómenos. E, portanto, claro, a partir desse critério, é evidente que devemos considerá-la com toda a seriedade na sua forma habitual. Bom, é claro que no caso aconteceu qualquer coisa aqui assim, como sempre. O que aconteceu aqui? Ok, muito bem. Então, claro que se pode perguntar o seguinte, por que motivo é que quando eu faço uma detecção, efetivamente o padrão de interferência desaparece, quer dizer, por que motivo a dita onda, sendo uma onda real que acompanha a partícula, desaparece quando eu faço uma detecção. Bom, uma explicação alternativa, neste tipo digamos, de versão mais realista da mecânica quântica, seria dizer que para fazer uma observação por qual das fendas é que a partícula passa, no caso da fenda D1, eu tenho que lá meter um detector. E quando eu meto um detector, é destruída a coerência das ondas, de forma que eu vou obter, na realidade, uma coisa muito parecida com uma gaussiana. Bom. Ora, o de Broglie, na realidade, o que estava a sugerir era a existência daquilo que se chama um fenómeno de onda piloto. E um fenómeno de onda piloto pode-se definir da seguinte maneira. Existe um oscilador que se propaga, que é a partícula. Existe um meio onde é possível que um conjunto de ondas elementares componham um campo ondulatório e existem sempre as partículas e as ondas. A partícula e o campo ondulatório interagem de forma a que a partícula reforça a existência do campo e este altera o comportamento cinemático da partícula, o chamado efeito de guidagem ou de pilotagem, o pilot wave effect. E um quarto, e este é muito importante, um quarto postulado, uma quarta propriedade que se utiliza para definir um fenómeno de onda piloto é dizer que o campo ondulatório codifica toda a informação sobre todos os comportamentos possíveis da partícula, atuando como uma espécie de memória, a que eu vou chamar uma memória nomológica. É claro que daqui imediatamente se vê que há uma implicação importante, e a implicação é a seguinte: na computação quântica, é sabido, quando se fazem observações, toda a informação que estava associada ao entanglement dos vários qubits, assim como todas as situações de sobreposição de estados, são perdidas, precisamente porque há o colapso da onda e há uma alteração da coerência interna do campo, digamos assim. Ora, se eu estou a dizer que existe uma memória nomológica que tem a informação sobre os comportamentos das partículas, quer isso dizer que eu tenho maneira de aceder a essa informação independentemente da tal medição. É possível fazê-lo de acordo com esta hipótese, evidentemente. Uma outra coisa que se pode perguntar é, mas de onde é que vem esta hipótese tão bizarra? Bom, a hipótese bizarra vem do facto de que existe uma linha de investigação em física que se chama o Hydrodynamic Quantum Analog, os análogos quânticos hidrodinâmicos, e que no fundo o que pretendem fazer é simplesmente produzir fenómenos de onda piloto em que uma pequena gotícula de óleo é lançada sobre um banho, em que o banho é feito vibrar a uma determinada frequência, 80 Hz, e de acordo com a intensidade dessa vibração, verifica-se que a gotícula ou se mantém no mesmo sítio, aquilo que se chama o bouncing, ou então começa a andar para a frente e torna-se aquilo que eles chamam um walker. E há muitos fenómenos que são observáveis ou inferíveis da observação das respectivas posições, etc., em mecânica quântica, que parecem ter análogos que se podem interpretar dizendo assim, é como se, não é? Portanto, a força da analogia é como se isto se passasse assim. E vou-vos mostrar aqui exatamente um vídeo sobre isso. Está o bouncer. Eles vão retirar as frames em que estão a ver, a gotícula não está a voar por cima do banho. O que se passa é que eles retiraram a parte em que ela toca verticalmente no banho. E a coisa curiosa disto é que
não só por observação empírica, mas também por simulação computacional, é possível chegar a situações onde há, por exemplo, uma distribuição de probabilidade também. E estamos a falar de um fenómeno macroscópico, que está, de certa forma, a imitar, analogamente, não é um fenómeno quântico, é apenas, digamos, um toy model, que está a imitar aquilo que se poderá eventualmente passar ao nível da mecânica quântica. Bom, então, qual é que é, se eu conseguir passar para a frente, cá está. Qual é que é aqui a característica fundamental deste fenómeno? A característica fundamental deste fenómeno é que, aparentemente, o campo que está por baixo e que é gerado pelos vários saltos da gotícula consegue conservar de alguma maneira a informação das posições anteriores da gotícula e as próximas posições de momento. Quer dizer, este banho comporta-se como uma espécie de máquina de Turing natural. Isso é uma coisa interessante, porque, mais uma vez, dá alguma credibilidade, alguma força à sugestão de que, se calhar, não é a complementaridade do Niels Bohr que é válida, o que se passa é a dita hipótese de pilot wave do de Broglie. Bom, é claro que o problema fundamental disto é que seria necessário, na mecânica quântica, digamos, real, fazer uma detecção do campo, da onda, o que é muito difícil, mas é possível. Há inclusivamente um paper que foi publicado, lá, enfim, pelo meu grupo, no Foundations of Physics, onde estão uma série de experiências justamente para fazer isso, e mais, e há alguém que vai fazer essa experiência, penso que no decurso do próximo ano, e espero eu, de forma positiva, o que seria extraordinário, porque isso seria de alguma maneira dar força a Broglie e não é, não, quer dizer, não, com isto não significa que deitamos fora toda a teoria da mecânica quântica até agora, claro que não. O que é preciso fazer é preciso adaptar, sobretudo a álgebra matricial que é utilizada na mecânica quântica agora, como sendo uma estrutura matemática que descreve a codificação e a descodificação de informação, como eu disse, numerológica. Bom, e então esta é a dita interpretação da memória de onda da mecânica quântica. E que, portanto, o numerológico vem do grego nomos, que é lei, e com a outra palavra logos, razão, ordem, e diz que, no contexto de uma teoria de onda piloto, partícula e onda, uma onda quântica é uma memória numerológica que codifica as distribuições probabilísticas das propriedades da partícula, que gera esse campo. A partícula lê e escreve esta informação, dita numerológica, na onda quântica que gera. Mas o que é que isto terá a ver com a panlinguagem e a pan, diria até memória, ou até inclusivamente com a pan-inteligência? Haverá outras estruturas numerológicas na natureza? E a coisa curiosa é que sim, não é? Por exemplo, o código da ADN é certamente uma estrutura numerológica, não é? As proteínas estão lá todas codificadas, mas aquilo não são as proteínas, é a codificação das mesmas. E toda a física e bioquímica da molécula da ADN é uma física, quer dizer, tem um comportamento próprio. O que se passa é que aquele comportamento próprio, além de, digamos, descrever, ser o comportamento do próprio ADN, tem codificadas as proteínas que depois terão outros comportamentos. Portanto, de certa forma, é exatamente uma memória neurológica. Haverá outra? Eu diria que o cérebro é outra hipótese, não é assim? O cérebro tem com certeza memória. Bom, nós temos memória, temos cérebro e, portanto, deve ser uma coisa parecida com isso, justamente. Bom, acabo disso falando naquilo que considerei ser a possibilidade das leis da natureza. Porque é que são leis da natureza, justamente, não é? Leis da natureza seriam, digamos, princípios em acordo com os quais as coisas se comportam de certa maneira. Há aqui uma certa ressonância nesta ideia de eu codificar comportamentos num determinado campo, uma memória numerológica, que neste caso seria uma onda quântica. E então podemos interpretar uma memória numerológica, dir-se-á então, como uma estrutura física onde estão codificados de forma probabilística os comportamentos das partículas. Esta informação correspondendo a uma espécie de linguagem física, no contexto da panlinguagem, se quisermos, codifica então, não digo as leis da natureza todas, mas, enfim, uma parte delas, assim como o código genético não codifica tudo, codifica uma parte, não é assim? Bom, e acabo dizendo, é uma ideia,
não é? Já sabem que eu venho de filosofia, portanto o que faço é atirar ideias para o ar para as pessoas, enfim, pensarem e, enfim, fazer o que entenderem. Uma vez que, se aceitarmos que as ondas quânticas são recipientes de informação sobre os comportamentos das partículas, poderá ser possível manipular essa informação nas ondas e, por conseguinte, possível também programar os modos como a matéria se comporta. Portanto, estou aqui a colocar como hipótese não só uma computação quântica de problemas que são representados nas estruturas quânticas, mas até mesmo uma computação quântica da própria matéria. Quer dizer, eu passo a programar a forma como a matéria se comporta. E com esta hipótese mirabolante, acaba a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado.